Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, agradecer sempre a Jesus, a Deus, o nosso Pai, aos nossos benfeitores, por estarmos aqui novamente para o estudo da noite, para as nossas reflexões. Certos estamos de que fomos trazidos pelos nossos benfeitores. Os seus convites amorosos a todos nós nos fazem sentir a necessidade de estarmos juntos para o grande aprendizado nosso encarnado e dos nossos irmãos desencarnados também ligados a nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos direcionar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Jesus, não o amigo divino distante de nós, mas perto, aqui conosco. Vamos visualizar a sua presença. Vamos ter a certeza de que Ele está nos socorrendo. Muito antes de aqui estarmos, sempre Jesus está nos inspirando, permitindo que os nossos benfeitores nos ajudem. Temos a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Nos criou, o nosso Pai, nos mantém todos aqui na Terra, tudo e todos seres que Ele cria, Ele mantém, nos dando oportunidade de sobrevivermos. Assim, Jesus, te rogamos as Tuas bênçãos para todos nós, encarnados, desencarnados, aqui presentes, para os nossos irmãos benfeitores espirituais que tudo fazem para nos ajudar. Te agradecendo assim, Jesus, por tudo que nos oferta nesta noite e sempre, nós te pedimos, continue conosco, para que possamos realizar as tarefas sempre junto aos teus ensinamentos e de acordo com as inspirações dos nossos benfeitores. Hoje e sempre, fica conosco. Ajude-nos a estar contigo sempre, que assim seja. Nós vamos estudar, como sempre fazemos, a lição inicial, que é o Estude, Vive e Vive, Estude e Viva. Esse livro nos traz grandes aprendizados com tanta simplicidade, que muitas vezes deixamos de aprender porque saímos da sintonia, em que precisamos para o estudo. Vamos na lição que nos faz acordar também, porque nós estamos em momentos de emergência. Essa é a lição, emergência. Nós precisamos acordar, para tudo que estamos fazendo e tudo que está acontecendo aqui na Terra é urgente, nos convida os benfeitores. E ele diz assim: perfeitamente discerníveis a situação em que resvalamos, em que escorregamos, em que nos desviamos, imprevidentemente para o domínio da perturbação e das trevas. Veja bem, temos que saber o que está acontecendo conosco, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, para que a gente não venha sair do caminho reto que Jesus nos convidou. Senão, imprevidentemente, nós vamos para o domínio de perturbação, de sombra, que está ao nosso redor. E ele continua dizendo aos nossos irmãos: enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente. Então, ele nos convida, que a gente possa agora, nesse momento, enumerar. Ele está trazendo para nós inúmeras condições em que temos que ter cuidado, claramente com o perigo da obsessão. A gente pensa que se trata de obsessão só nos dias em que estudamos sobre mediunidade, mas essa fase nossa obsessiva é em tudo que fazemos aqui na Terra. Podemos estar com pensamento
que não conseguimos tirar da nossa cabeça. É uma obsessão, é um desvio nosso. E ele diz assim, olha, é importante que a gente vai aprender. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, cabeça desocupada. Quer dizer, nós não trazemos um pensamento positivo no trabalho, no estudo, em que Jesus nos recomenda. Então, cabeça despreocupada é perigoso. Mãos improdutivas, não produzimos nada, que já temos conhecimento das nossas tarefas. Palavras irreverentes, conversa inútil, tudo devemos evitar, né? São temas para que a gente possa pensar se a gente está vivendo assim. Estamos despreocupados com a nossa cabeça, vivendo sem tarefas. Todos temos tarefas espirituais, todos temos compromissos a realizar, a cumprir aqui no planeta Terra. As nossas mãos são produtivas ou não? As nossas palavras são irreverentes ou não? As nossas conversas são úteis ou inúteis, né? Será que trazemos conosco também queixas constantes? Queixamos sempre? Será que está acontecendo conosco opiniões desrespeitosas? Tempo indisciplinado? Será que a gente colocou, assim, na nossa vida, o tempo que nós passamos aqui na Terra, com disciplina, essa hora eu faço isso, aquilo outro que vai me acrescentar para o meu espírito? Atitudes, a nossa é insincera ou sincera? Observações pessimistas, será que a gente observa só as coisas e levamos para o lado do pessimismo ou, né, do otimismo? Devemos nos preocupar conosco mesmo, né? E gestos impacientes, até os nossos gestos, a gente tem que buscar essa disciplina, como estamos, né, agindo diante dos nossos irmãos, tanto encarnado como desencarnado, né? Conduta, como será a nossa conduta, agressiva ou não? É para que a gente possa, né, estar analisando nós mesmos, cada um de nós. Temos um comportamento descaridoso para com os outros ou caridoso? Cada um, né, refletindo. Temos também apegos demasiado? Temos que ter cuidado. Se transforma tudo isso, né, em uma obsessão para nós, na nossa vida. Temos decisão facciosa? Temos também comodismo exagerado? Será que a gente se acomoda? Deixa para outra encarnação, eu estou velho, eu estou cansado, deixa para depois, né? É um comodismo exagerado nosso. Continuando a lição, ele diz, sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados com o serviço de renovação espiritual, nos conheceremos em semelhante fronteira no processo obsessivo. Então, com esses dados, essas informações que a doutrina espírita nos traz, principalmente essas sugestões a nosso respeito, como estamos andando com a nossa cabeça, qual tipo de pensamento, qual é o tipo de trabalho produtivo e improdutivo das nossas mãos, será que a gente estende a mão para alguém? Num passe, ajudando na condução de alguém, né? A gente precisa estar analisando, porque nos diz aqui, né, o nosso irmão nessa lição, que sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados com serviço na renovação espiritual, quando estamos desejando renovar os nossos hábitos, né, os nossos gestos, nos reconhecemos em semelhante fronteira do processo obsessivo. Proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo, dentro de nós, e defendendo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece.
Sempre que nos encontrarmos agindo dessa forma, como foi questionado a todos nós, devemos usar a prece com emergência, rapidez. Eu não posso continuar com o meu pensamento como eu estou pensando, agindo, falando, sentindo. Eu devo usar as minhas mãos para a prática do bem de todos. Então, quando a gente chegar nessa fronteira aí, e a gente se perguntar, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Qual é a qualidade dos meus sentimentos? Aí eu posso me pegar, né, num estado de emergência, tenho que correr, né, dentro de mim, no mundo íntimo, para me defender do desequilíbrio, recorrendo à prece. Fazemos a nossa prece. Meu Deus, me peguei pensando como eu não quero pensar. Vamos fazer uma prece, vamos pedir aos nossos benfeitores que nos ajude. E ele diz assim, que o egoísmo é um gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece, intoxica e faz sofrer. O egoísmo, ó, o perigo, né? Vamos prestar atenção na nossa vida. Somos ou não somos egoístas? Porque ele é um gás mortífero. Ele nos consome as nossas energias, nos leva à falência das nossas forças, né? E nos faz sofrer. Lisonja, beberragem da invigilância, adapta-se ao recipiente da intenção, que a conserva, embriaga e cria a frustração. Porque muitas vezes a gente fica frustrado com alguma coisa. Vamos pensar, vamos refletir, né? Sinceridade é aço moral. Demonstra forma determinada e resistência própria. Olha só o que é a sinceridade. Ela é como aço moral. Demonstra força determinada e resistência própria. Útil às construções duradouras. Veja bem, a pessoa que traz consigo a sinceridade, ela é como aço, é o aço moral dela. Ela consegue, né, ser útil para construções duradouras. Não é só de hoje falar, é agir, é viver, né? Então é a pessoa sincera. Nós já temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Vamos ser sinceros e vamos lutar, cada um com as suas dificuldades, para a gente viver com sinceridade. Porque nós vamos fazer a nossa construção duradoura. Não vai ser de um dia, 2, um mês, um ano, não. Vai ser firme, né? Construções materiais, tatuagem efêmera na crosta ciclopédia do planeta. Veja o que é só as construções materiais. Para nós é como uma tatuagem, né? Somos tatuados de construções materiais. Mas e o espiritual? E a construção duradoura que nós precisamos realizar na nossa vida, né? Aí ele nos diz, construções espirituais duradouras, aperfeiçoamento na estrutura íntima do espírito. Veja o que é uma construção espiritual dentro de nós, no nosso mundo íntimo. Ela é duradoura, aperfeiçoamento na estrutura íntima do nosso espírito. É um espírito tranquilo, um espírito firme, que tem consciência do que ele faz, que faz com sinceridade todas as suas tarefas aqui na Terra, né? Da semente brota a haste da planta, do ovo nasce o corpo do animal, da consciência desabrocha a diretriz do destino. Então, se temos alguma coisa que não estamos gostando na nossa vida, nós vamos ter que ter o cuidado, buscar analisar, porque a nossa consciência, ela desabrocha e ela é diretriz do nosso destino. É criação nossa. Tudo que passamos, nós construímos.
com a nossa consciência, ou com a consciência sincera ou não, né? Então é construção sempre nossa. Bem é calor da vida. Olha o valor do bem. Ele aquece os corações. É o calor da vida. É o que nos move aqui na terra. Há bons e maus condutores de calor. Né? Se o bem é o calor da vida, logo em seguida ele diz que há bons e maus condutores de calor. Né? Às vezes, levamos para o outro, né, um momento de calor, mas de perturbação, né, de desequilíbrio que passamos para o outro. Agora, o calor da vida é o bem, nos dá sustentação a todos, né? A condutibilidade do bem entre os homens demonstra o valor de cada um de nós. Como conduzimos a nossa vida, ele vai demonstrar o valor de cada um de nós. Isso é verdade, a gente percebe, né? Cada um trazemos conosco o nosso valor espiritual, como espírito aqui na terra, encarnado. Virtudes aparentes, metais, comum no homem que se alteram ante a ventania da ilusão terrena. Então, virtude aparente é como um metal comum do homem que se alteram ante a ventania das ilusões terrestres. Então, a virtude, aquela que nos ensinou Jesus, a verdadeira, a consciente, né, a real virtude, ela é para nós firmeza espiritual, mas virtude aparente não nos ajuda. Na hora da ventania significa, na hora das dificuldades, a gente não sabe o que fazer com as nossas dificuldades, né? E aí, nas ilusões terrenas, a gente cria muitas fantasias mentais, que depois nos trazem grandes dificuldades. Aí ele vem nos dizer da virtude real, metais preciosos do espírito. Virtudes reais, metais preciosos no espírito, que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Veja a diferença da virtude aparente com a virtude real. A virtude real, ela é um metal precioso que sustenta o espírito, que não corrompe a sua conduta, mesmo nas horas de ventanias em que passamos aqui na terra. Dá a sustentação para a vida eterna. Saímos do corpo e continuamos sendo virtuosos se formos, né, tivermos conosco a virtude real nas nossas ações. E no Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição que traz o título Melhorando Sempre. Como nós aprendemos tantas questões para que a gente possa refletir como estamos vivendo, como estamos utilizando a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas mãos. Agora, a lição do Evangelho vai nos ajudar a melhorar sempre. É uma orientação preciosa de Paulo, capítulo 3, 13, versículo 7. E o texto do Evangelho é o seguinte: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçam aprovados, mas para que façais o bem. Então, Paulo está nos dizendo que todos os nossos benfeitores, acredito que sim, estão orando a Deus, para que nós não venhamos fazer mal algum. Não para simplesmente parecermos aprovados, mas para que façais o bem aonde a gente estiver, né?
E Emmanuel nos diz sobre esse texto do Evangelho, com a orientação muito importante, dizendo: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhes orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Veja bem, Jesus não pede que a gente seja aquele que possa ajudar o mundo inteiro, mas Ele pede que a gente cultive uma flor no coração de alguém, né? Uma esperança, que possamos falar e cultivar essa árvore, a árvore da vida. Todos somos árvores na vida. Estamos aqui produzindo, ou bem ou não. Vamos analisar o que estudamos na primeira lição. O que fazemos de nós? O nosso destino é criação nossa. Tudo que fizermos volta. Tudo que estiver acontecendo conosco é porque nós somos os responsáveis. Então, Emmanuel está nos dizendo que a gente não vai conseguir ajudar o mundo inteiro, mas a gente pode, nas lutas evolutivas, né, que cada um marcha de acordo com as suas necessidades, a gente ajudar ao menos uma árvore, uma flor, cultivar, né, essa beleza que é a presença de Jesus em nós, refletindo para os outros. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais. Nós não podemos impor que a sociedade viva aquilo que a gente aceita ou não. Indesejáveis, mas compreensíveis, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar o semelhante com a força moral do bom exemplo. Então, temos condições, sim, em todas as questões de ajudar, né? Aí ele diz mais: sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Quem não pode, né, agir dessa forma? Não podemos socorrer todos os enfermos do planeta Terra, mas trazemos conosco, né, não somos proibidos, não, por Jesus, né, de ajudar um amigo, um vizinho, um irmão que se aproxima de nós. É um bem que estamos realizando. Dizer para ele: não, meu irmão, tenha fé em Deus, continue fazendo o bem, pensando no bem, agindo no bem, porque o amor não desapareceu dos nossos caminhos, do caminho humano. Deus está presente na nossa vida. Olha só, a gente pensa que é tão difícil e que não tem condições, mas Emmanuel vem nos trazer as pequeninas coisas que a gente pode realizar, trazendo conosco a presença de Jesus em nós. Veja bem, indiscutivelmente não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade de que se deve manter em casa. Né? Ai, mas eu não consigo ajudar todos os meus familiares. Eu tinha muita vontade, trago comigo esse desejo. Mas a gente pode, né, ajudar e manter a tranquilidade dentro do lar. Não vamos ficar nervosos, vamos manter o equilíbrio, vamos manter a paz. Nós podemos, que já estudamos o Evangelho, temos essa condição, né?
não te afaste da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar, contra o domínio das atribulações que lavraram no planeta. Não te afaste da cultura do bem. O bem tem que ser mantido por nós, sob pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta Terra. E a gente diz, mas é tão difícil, é tanta perturbação, tanta atribulação, eu não dou conta, eu não consigo. Mas a gente não pode sair dessa cultura do bem, fazer o bem sempre, bom pensamento, bom sentimento, bom olhar, boa palavra, bons gestos, né? Os nossos bons hábitos. Veja bem, nós temos muito a ajudar, a ensinar e também a aprender, né? O Senhor nunca nos solicitou o impossível. Jesus nunca pediu para que a gente realizasse na nossa vida o impossível. E nem nunca exigiu da criatura falível, como somos, espetáculos de grandeza compulsória. Não, você é obrigado, né, a fazer tal tarefa. Não, Jesus não exige que a gente faça isso assim, né, com tanta aspereza. Mas ele disse que a gente pode, né, ele solicita, ele nos convida a ajudar diante de tantos espetáculos aqui na Terra, a gente ajudar aquilo que a gente já tem condições, tem certeza, porque a gente aprendeu com Jesus, né? E ele diz ainda que, conquanto existam numerosos desertos, muitos corações, né? Que não aceita, às vezes, nenhuma palavra, nenhuma orientação. Contudo, existem numerosos desertos, a fonte pequenina corre. Por mais que esteja um tempo seco, mas se tem uma fonte, ela nunca cessa a sua água, ela corre menorzinha, bem fininha, mas ela vai. Então, assim somos nós. O pouco que pudermos fazer, devemos estar transitando aqui na Terra, como transita as águas criadas pelo nosso Pai, que nunca seca. Seca num lugar, nasce no outro, passa com menos velocidade, com menos volume, mas ela passa pela terra aonde está determinada. E nós estamos determinados aqui na terra para ser essa fonte de boas palavras, bons sentimentos, né, bons gestos, ajudando sempre. Termina dizendo o nosso irmão Emmanuel, não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeia nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Veja que lição maravilhosa, né? Nós muitas vezes não podemos assim corrigir todos os erros nossos, mas alguma coisa a gente já vem corrigindo para que a gente possa, né, não parar com a palavra de consolação, com o pensamento de esperança, para que as aflições, né, possam acalmar. Não vamos curar, não vamos realizar tarefas com espetáculos, não, para que todo mundo nos conheça, nossa, né? Vamos fazer a nossa tarefa simples, do lar, aonde estivermos, que sejamos no lar, aquele que cria o equilíbrio. Podemos não ajudar todo mundo na nossa casa, mas podemos ajudar com palavras confortadoras, dizer, como nos diz aqui as nossas lições, né? Que o amor, ele não desapareceu dos caminhos nossos, do caminho humano. Nós temos assistência divina em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho.
do caminho do Cristo, do caminho de amor, porque muitas vezes pensamos em grandes tarefas e não conseguimos. Jesus não exige que sejamos aquele espetáculo aqui na terra de curas, disso ou daquilo, né? Mas que sejamos dentro de casa, um simples companheiro de todos, que sejamos na nossa casa religiosa, companheiro, amigo, irmão de todos aqueles que estão conosco. E assim, no trabalho, na rua, né? Podemos estar ajudando as pessoas que nos ajudam, como nos diz a lição, né, que sempre a gente busca, e ouvindo hoje um senhor que não tinha como ajudar ninguém, o que ele fez? Ele trabalhava de Uber, né, táxi, e ele não tinha condições de fazer corrida de graça, mas ele, quando voltava para casa, alguém que estivesse na rua, ele dava uma oportunidade: vamos comigo, eu te levo, né, eu estou voltando para casa. E um dia ele fazia aquela tarefa, e um dia ele estava num lugar meio que diferente, né, que não era bem conhecido dele, e de repente chegou alguém e pediu para ele a bolsa, pediu dinheiro, pediu tudo dele. Quando a pessoa que estava assaltando olhou para ele, ele falou: meu Deus, eu não posso fazer isso com você. Você me deu uma carona, me ajudou aquele dia, eu estava tão cansado, e você me ajudou a chegar em casa. Está vendo? Pequenas tarefas marca a nossa vida e a vida dos outros. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a estar com Ele sempre, buscando verificar, né, se estamos num momento de emergência na nossa vida, como nos diz o Evangelho. É urgente que possamos verificar o que fazemos, o que estamos pensando, como estamos agindo. Nós estamos sendo úteis ou estamos, né, querendo nos acomodar e deixando que as coisas aconteçam quando nós podemos ajudar? Que estejamos com Jesus e Ele nos inspirará. Que assim seja.